o Salmo 23, apenas o versículo 4, tá bom? Apenas o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Isso é um versículo bem conhecido, né? E nós vamos orar. E você vai pedir revelação, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua santa palavra, eterna palavra, que nos alimenta, que nos dá vida. Obrigado pelo meu privilégio de poder transmiti-la hoje à noite. Eu abençoo a tua igreja e todos os que vão ouvir essa palavra. Alguém diz comigo: eu recebo no meu espírito uma palavra de vida hoje à noite. Em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. O título da mensagem é uma pergunta: ensinado pela vida ou ensinado pela morte? Quem ensina você? Quem ensina você, a vida ou a morte? O Espírito Santo, ele fala algumas coisas comigo que são sugestões de mensagens que ele quer me dar. E essa foi uma delas que ele falou comigo há uns tempos atrás. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar é esse aqui. Todos nós estamos aprendendo de alguém, tá? Deus nos fez para aprender. Olha, ninguém escapa disso aqui. Ninguém escapa de aprender com alguém, tá? A questão é só descobrir de quem você está aprendendo, tá? Mas todos estão aprendendo de alguém. E quem nos ensina, nos pastoreia. Então, a coisa vai ficando mais complicada, tá? Porque não é só que a gente está aprendendo, mas aquele que a gente está ouvindo, porque você não vai aprender de alguém que você não ouve, essa pessoa, essa ideia está te pastoreando. Porque você está aprendendo, porque está inclinando os ouvidos para essa pessoa, ou para essa história. Então, termina, presta atenção, que aquele a quem você ouve se torna o seu pastor. Presta atenção que o Espírito Santo ele já está entrando assim com a knife lá no fundo, tá? E ele está perguntando assim: você já descobriu a que voz o seu ouvido tem sido inclinado? Às vezes as pessoas não percebem que o ouvido delas já tem um pastor, ou uma voz, um ensinador, alguém que está trazendo ideias e ela está aprendendo, às vezes, inconscientemente. E eu vou fazer uma pausa para depois continuar aqui, porque o meu tema que Deus me deu foi: quem está ensinando você, a vida ou a morte? Então vamos seguir. Nós podemos ser ensinados por Deus ou pelo inimigo. E a diferença é apenas a quem nós estamos acostumados a oferecer o ouvido. Nós estamos treinando o ouvido em uma direção desde a nossa infância. Tá? Seres humanos que não aprenderam a ler a Bíblia desde a infância, eles acostumaram a inclinar o ouvido em outras direções. Porque, na verdade, a única voz que a gente devia estar ouvindo e ter sido acostumado a ouvir era a voz de Deus, a voz da palavra de Deus, para podermos ser ensinados por Deus. Mas alguns de nós foi pegar em Bíblia muito tarde na vida e pegar muito poucas vezes. E a gente continua como igreja nessa luta de voltar as mãos à Bíblia, de inclinar o ouvido à Bíblia, porque nós precisamos retreinar o ouvido, porque aquele a quem nós ouvimos é dele que nós aprendemos e se torna o nosso pastor. Quando Deus nos encontra, ele tem que penetrar em nosso ouvido. O primeiro desafio de Deus na vida de um pecador é penetrar no ouvido dele, porque esse ouvido foi entulhado e possuído por outras vozes. Se não tivesse sido, ele não precisava ter um encontro com Deus.
Mas todo ser humano precisa de um encontro com Deus, e esse encontro, a primeira coisa é Deus tentando penetrar no ouvido com a sua voz e retreinar a direção desse ouvido, acostumar esse ouvido a ouvir a voz de Deus. Tá? Como pastor, eu digo pastor de igreja, que pastoreia pessoas, eu me vejo sempre entre a voz de Deus, tá? Eu me vejo sempre entre a voz de Deus e outras vozes na vida das pessoas. Porque toda vez que eu vou conversar com elas, eu estou levando uma palavra de Deus. Eu estou sendo um instrumento da voz de Deus. E então ali se trava uma guerra da voz de Deus entre outras vozes que estão já nos ouvidos das pessoas. Vozes que elas ouviram antes de Deus falar. Vozes que elas estão acostumadas a ouvir. E é dispendioso esse trabalho de retreinar o ouvido das pessoas. Por isso, nós pregamos em todo culto. O que nós estamos fazendo? Retreinando o ouvido da igreja a ouvir a voz de Deus. Reinclinar o ouvido a ouvir a voz do Senhor. É isso que estamos fazendo com as pregações todos os dias. Então, eu quero dizer, agora eu vou entrar na minha mensagem, que temos 2 professores básicos e o Deus está querendo saber desses hoje à noite. Um é a vida e o outro é a morte. Você vai entender a minha mensagem, tá? A vida que nós vivemos aqui na Terra nos oferece 2 professores. Sabe por quê? Porque nós experimentamos a atmosfera dos 2 em nossa experiência. Nós ficamos debaixo de atmosferas de vida. Deixa eu dar um exemplo. Quando a primavera começa, que a gente está saindo daquele inverno, que a gente já sabe como é, e aí as coisas começam a mudar porque a gente está debaixo de uma atmosfera diferente. E a gente começa a entrar debaixo de uma atmosfera de vida. Porque o inverno traz uma atmosfera um pouco pesada sobre nós. Então, debaixo daquela atmosfera, as pessoas começam a agir diferente, porque elas estão debaixo de um outro senso e, na verdade, elas estão ali debaixo de um professor. Elas estão sendo ensinadas pela vida, uma vida de uma nova estação que está começando. Só que o outro professor é a morte. E atmosferas negativas também vêm sobre nós. E esse texto que eu li hoje, que é talvez um dos mais conhecidos no mundo inteiro da Bíblia, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Agora, nós vamos parquear o carro nesse vale agora. Nós vamos estacionar ele no vale da sombra. Eu não vou perguntar aqui quem já passou por esse vale, porque se você está vivo, você já passou por ele várias vezes. Talvez você nem sabia que era esse tal que eu vou falar hoje, mas você vai identificar ele. Primeiro, por causa da atmosfera que você sente quando está lá. Não importa qual a idade o ser humano tem, se ele tem 3 anos, 5 anos ou 11, ele já sabe que aquela fase que ele está não é boa. Aquele momento que ele está passando não é bom. E aquela atmosfera que está sobre ele não é uma atmosfera de vida. É uma atmosfera de morte. Alguém aí está sabendo do que eu estou falando? Certo? Então, a pergunta do Espírito de Deus hoje à noite, para mim e para você, e antes de fazer a pergunta, a questão é que nós passamos por esse vale muitas vezes. Escuta, nós passamos por essas atmosferas pesadas muitas vezes. Alguém aqui já se deu o trabalho de contar quantos dias são ruins, quantos dias são bons? Mas você sabe a diferença, não sabe? Quando o dia está bom, quando a semana está boa, right? Quando a gente lê em Eclesiastes, fala que vai ter muitos dias bons, mas vai ter muitos dias maus também, right? So, como a gente vai passar muitas vezes pelo vale das sombras, sabe qual é a palavra do Espírito Santo? Num resumo dessa mensagem não deixa a morte te ensinar. Porque quando você está debaixo da atmosfera dela, ela quer se tornar o professor. E ela quer começar a compartilhar as ideias dela com você. E eu vou te falar quais são as ideias da morte. Desiste.
Está sentindo essa coisa ruim? É para desistir. Está sentindo essa coisa triste? É para você parar. Tá? E a morte, ela tem uma mensagem para nos ensinar. Porque é a atmosfera dela, é a atmosfera que ela é. Escuta, quando a gente passa pelo vale da sombra, e todos nós passamos, é um vale que tem uma atmosfera pesada. Escuta, ele é escuro, não tem luz, os sons de lá são meio macabros, as vozes são meio horripilantes. Escuta, quem está começando a entender o que eu estou começando a pregar? Porque quando você está nessas fases ruins, alguém sabe o que eu estou falando? Tá, então vamos lá. Quando você está nessas fases ruins, você vê vultos. E eu não estou falando de vultos que você vê com... Você vê assim, no seu sentimento. Você ouve sons que não são bons. E esse vale, quando você está passando pelo vale, ele te pressiona. Existe uma atmosfera forte, pesada, que vai engolindo os sentidos da gente. E nesse vale, a vida escurece para nós, de um jeito que parece que a vida nunca mais vai brilhar. Quem sabe do que eu estou falando? Que tem dia que parece assim, isso que é a vida, eu não quero estar vivendo isso. Você esquece até dos dias bons que você já viveu em determinados momentos que você está vivendo. Sabe qual é a palavra do Senhor enquanto eu prego sobre a morte? Repete comigo, não deixa ela te ensinar. Você sabe por quê? Porque eu estava num momento desses. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo. Ah, é? Você está no vale de novo? Eu quero saber, se passando pelo vale da sombra da morte, quem você vai deixar te ensinar? Come on, church. A mensagem está só começando. Está só começando. Nesse vale não há sons de esperança. Eu quero saber se tem gente aí que sabe sofrer. Hoje eu quero falar com essas pessoas. Hoje eu quero falar com as pessoas que sabem o que é ficar triste, que sabem o que é ficar acabrunhado, deprimido. Eu quero falar com as pessoas que ouvem a voz do som desse vale das sombras, falando, quem te falou que vale a pena? Isso não vale a pena. Valeu a pena você fazer tudo isso? Valeu a pena você investir tanto? Valeu a pena você investir nas pessoas, acreditar nas pessoas? Quem já ouviu essa voz? Escuta, alguém diz comigo, no vale da sombra tem pregadores. Só vou te falar uma coisa, eles não são bons. Eles pregam para mim e pregam para você e ninguém escapa dessas vozes. E enquanto eu estava num momento desses, ouvindo esses tipos de pregadores, o Espírito Santo falou comigo, não deixa a morte te ensinar. Você não foi criado para ser ensinado pela morte, mas para ser ensinado pela vida. Come on, church. Come on. Talvez hoje alguém aqui vai ter que desaprender alguns aprendizados. Que não foram aprendidos debaixo do som da vida, mas quando você estava passando pelo vale. Onde é que a gente faz aquelas juras? Nunca mais. Onde é? No vale da sombra. É quando você está lá. Vem essas ideias. Nunca, não creio, não acredito mais em ninguém. Não vou mais botar minha confiança, não vou mais fazer isso, fazer aquilo. São pregadores que estão no vale das sombras. Nesse vale, os sons são de pavor, não existe som de alegria ali. E no vale da sombra da morte, a morte quer nos ensinar. Entendeu? Nesse vale da sombra, é fácil aceitar a morte como professor. Isso é, ela não nos ensina coisas boas. Ela nos ensina o abandono. Quer saber? Larga mesmo isso aí. Sai disso aí. Né? Quem já ouviu, todo mundo já ouviu, aquela expressão, chutar o pau da barraca. Né? Vai lá, chuta isso aí, pendura essa chuteira, ou whatever que é. Você já percebeu que tem alguém pregando para nós? Tem alguém tentando ensinar a gente ali?
Tem alguém falando para você, vai na igreja não, vai hoje não, você está cansado. Você está o quê? Você está cansado. E você está desanimado. Você está desanimado. Eu quero dizer para você que, infelizmente, a morte está ensinando muita gente. Como aquele irmão que eu disse, porque ele contou para mim no dia que eu fui na casa dele, né? Vários anos atrás, no começo da nossa igreja, né? Que ele passava o dia sentado, o dia que ele não trabalhava, ele passava o dia sentado naquela cadeirinha, em frente da televisão aqui, né? A casa bem apertadinha, a casa dele, parecia só um cômodo. E aí ele passava o dia inteiro assistindo televisão ali, né? A gente estava acostumado a ouvir a esposa dele reclamar. Pastor, não aguento mais o fulano só na frente da televisão. Aí um dia eu fui lá visitar ele estava no mesmo lugarzinho, sentado ali, né? Aí ele falou, pastor, eu vou te contar uma coisa. Eu falei, o que é? Ele falou, pastor, um dia eu estava aqui, né, sentado na frente dessa televisão, e a Bíblia em cima da televisão, né? E eu fiquei aqui muito tempo, depois de muitas horas, veio um pensamento assim, olha a vida tentando ensinar ele no meio da morte. Sabe por quê? Tem pessoas que não conseguem reconhecer a voz da vida no vale das sombras. E a voz disse para ele, eu podia levantar daqui agora e ler essa Bíblia, né? Ele falou, Aí ele levantou, né? Só que quando ele levantou, no meio do caminho, outra voz falou com ele assim, mas você está tão triste que não vai valer a pena você ler essa Bíblia desse jeito. Aí ele foi, voltou e sentou na cadeira de novo e ligou a televisão. As pessoas estão mais acostumadas a ouvir a voz da morte do que a voz da vida. Sabe onde Jesus está trabalhando essa noite? No nosso ouvido. E Ele está te perguntando, quem ensina você? Especialmente quando você está passando pelo vale. A lição da morte, a lição que a morte tem para nós, sabe qual é? Não tem mais jeito. Tudo já acabou. Para que você vai tentar de novo? A lição da morte é: dá os seus ternos, dá todos os seus ternos. Desfaz de tudo. A lição da morte é: abandona isso, sai. Belém, Belém, nunca mais fica de bem. Lição da morte. Nunca mais, nunca mais. Fala para mim se essas coisas não estão na cabeça da gente. Tem pregadores falando com a gente, e Deus mandou perguntar: quem está ensinando você? A vida ou a morte? E quando a gente passa pelo vale da sombra, a atmosfera que está sobre nós quer nos ensinar, quer nos moldar, quer determinar a nossa decisão, e você tem que levar a vida para dentro do vale e ser ensinado por ela. Quando você está ouvindo o som da morte numa situação, ela manda você jogar tudo fora. Ela manda você desistir de tudo. Ela diz que não valeu nada a pena. Ela diz que ninguém nem notou o que você fez. Eu quero falar dessas vozes na cabeça, na nossa cabeça. Fala assim comigo, por favor. Estava tudo bem. Estava acreditando nas pessoas, estava querendo voltar para o trabalho no outro dia, estava querendo continuar na escala do culto, estava querendo continuar tudo, mas aí aconteceu uma sombra. Sabe quando você está sentadinho naquela cadeira na varanda, desfrutando daquele sol gostoso, e de repente vem uma nuvem que você fica: sai daí, sai daí, sai daí, porque ela tá pegando o seu sol, right? Aí a nuvem vem e você: vai embora, passa logo. É esse momento aí, quando a nuvem vem sobre você, que eles levantam, não sei de onde, eles levantam e começam a falar. Tudo aquilo que você acreditava, você não acredita mais. Sabe por quê? Só por causa de uma sombra que está sobre você. Presta atenção, porque Deus está querendo um arrependimento aqui hoje à noite. Deus está dizendo assim: só porque você entrou no vale da sombra, parou de acreditar em tudo que acreditava? Só porque entrou no vale da sombra, não ouve mais a voz da vida? Só porque uma sombra cobriu o seu sol, você agora está dizendo que nada vale a pena? Mas ontem à noite ainda valia a pena, por que agora de manhã não vale mais? Come on, church. Alguém tem que falar para Deus aí: eu não quero aprender com a morte. E é isso que Ele está falando com a gente aqui hoje. Quando a morte na situação é quem está ensinando, ela jura para você que o outro te odeia. Na verdade, ela fala assim: não, ele sempre te odiou, sempre. Essa coisa de sempre, nunca, são as vozes
da morte, nem vale a pena você perdoar aquilo, não vale a pena. Tá? Eles não prestam mesmo. E todos te odeiam, eles te odeiam, entende? E você nunca foi aceito mesmo ali, entendeu? Então, tipo assim, é melhor você largar tudo mesmo e ir embora. Quando a morte se torna o seu professor, ela manda você acabar com tudo, sumir, não voltar nunca mais. Tais pensamentos passam na sua cabeça quando você está sendo ensinado pela morte. Quando eu estou aprendendo da morte, eu não acredito mais em ninguém. Quando a morte é quem me ensina, eu creio fortemente na desistência. Eu creio no ódio, eu creio na vingança. É incrível como as pessoas passam a crer em coisas ruins quando elas estão debaixo do vale da sombra da morte. Não vamos tirar o carro daí ainda. Porque nós precisamos aprender. Alguém diz comigo, o Salmo 23 está na Bíblia. E é um dos salmos mais lindos do mundo. Mas as pessoas não sabem lidar com o versículo 4. Porque o Senhor meu pastor e nada me faltará. Todo mundo gosta do versículo 1. E porque Ele me faz deitar em vez de espaço e me guia a águas tranquilas, não tem nenhum problema no verso 2. E porque Ele me guia pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Mas tem um vale para passar. E quando eu passar pelo vale da sombra da morte, Ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele levou a vara e o cajado para dentro do vale, para aprender do Senhor, e não aprender das vozes daquela circunstância. Deus está perguntando para mim e para você nessa noite, você está aprendendo com aqueles sentimentos ruins que vêm sobre você? Você ouve aquela... Irmão, tem gente aqui que está me olhando com aqueles olhinhos bonitos e está precisando se arrepender. Porque sabe que está ouvindo a voz da morte quando passa pelo vale. E ao invés de ter o Senhor ensinando, está aprendendo com outra voz. E Deus está dizendo, aprende a não ter a morte como teu professor. Porque é isso que você está tendo naquele momento. Cuidado para não ser ensinado pela morte. Quando passar pelo vale das sombras, aprenda a passar pelo vale das sombras. Passe por lá, mas não creia na voz que você ouve lá. Não assuma esse som. Não deixe ele entrar em seus ouvidos. Alguém fala comigo, por favor, não deixe o som da voz entrar em seus ouvidos. Olha para mim, por favor. Porque eu estava orando por aquela pessoa que eu sempre oro. Quem é? Ele mesmo. Sorry, mas eu não oro muito por outras pessoas. Eu sou honesto. Eu estava orando por ele de novo. Entendeu? Porque é a pessoa mais carente que eu conheço. Mais carente que eu conheço. Que mais precisa de intercessão. Então eu vou direto. Estava orando por ele. Aí Deus começou a falar comigo assim: ora para você ter domínio próprio no ouvir. Eu falei, como assim? Ele falou, tem muita gente que não tem domínio próprio no que ouve. Aí Deus falou para mim assim, tem gente que tudo que entra pelo ouvido desce para o coração. Eu falei, sabe o que é verdade? Sabe o que é verdade? Aí sabe o que o Senhor me falou? Que tem que ter uma sala. A sala do ouvir e a sala do sentir. Como assim? Que tem que levantar uma parede entre a sala do ouvir e a sala do sentir. Porque tem gente que tudo que ouve, sente. E Deus falou, não pode ser assim. As coisas não podem passar pelo ouvido e descer imediatamente para o coração. Tem que ter uma parede lá. Não, você não, eu não vou deixar você descer, não. Você não receba aqui, não. Tem que ter uma parede entre a sala do ouvir e a sala do sentir. Sabe por quê? Os nossos sentimentos nos ensinam. E o vale da morte quer nos ensinar. E Deus falou comigo, não deixa a morte te ensinar. Sabia que vale a pena orar por você? Essas coisas eu aprendo quando eu oro por mim. Vale a pena orar por você. Quando você começa a orar por você, Jesus fala assim, que bom. Vou te ensinar então. Quem sabe, se você aprender, você pode ensinar outras pessoas. Você não pode evitar a sombra daquela nuvem
escurecer o seu céu. Mas você pode correr para não se molhar. Quem aqui sabe quando o seu céu escurece? E eu não estou falando do céu daqui. Eu estou falando do seu céu pessoal. Quando a pessoa que está do seu lado está no pleno sunshine e você já está... Right? Thunderstorms e trovoadas e relâmpagos e só Deus sabe como que está a atmosfera do seu coração. Gente, eu vou falar para vocês, a voz precisa da atmosfera. Sabe o que chega primeiro? O que chega primeiro não é a voz, o que chega primeiro é a atmosfera sobre a nossa cabeça. O céu muda de cor, as nuvens vêm, ficam tudo enturvado. Você levantou igualzinho ontem, não tem diferença, a mesma cama, o mesmo pijama, o mesmo cafezinho. Por que está tão ruim hoje, sendo que ontem estava tão bom? Porque, de novo, sem você perceber, quando mudou o calendário, você entrou no vale da sombra. E Deus está contando com você para não deixar a morte te ensinar. Se eu parar a mensagem agora, alguém aprendeu alguma coisa? Come on, gente. Come on. Você tem que falar para Deus, eu tenho que aprender a passar pelo vale. O teu salmo não está dizendo, se algum dia você perder a sorte de passar por esse vale, não está falando isso. O salmo tão maravilhoso que começa com o pastor e termina, certamente que a bondade, esse salmo maravilhoso, no meio dele, introduz a gente nesse vale. O que Deus está dizendo é, tem bênção no começo, tem bênção no fim, mas se prepara para o meio. Se prepara para o meio. Porque alguém fala assim, eu tenho que aprender a passar pelo meio. Se você passar naquele buraco apertado, precisa sair do outro lado. Por favor, não deixe a morte te ensinar quando ela chegar sobre a sua cabeça. Diga para a morte que está ao seu redor, eu sei que esse terreno é seu, eu sei que essa hora é sua. Pausa. Lembra quando Jesus falou, é chegada a hora. Essa é a hora do mal. Eu digo para vocês, gente, o Espírito Santo, ele tem falado comigo cada dia mais realidade. E a realidade aqui no céu vai ser só glória, vai ser só maravilha. E a pastora pregando hoje de manhã, ela pediu de novo, canta lá o Além do Rio Azul. Porque além do Rio Azul não tem vale. Além do Rio Azul não tem vale, além do Rio Azul não tem essa experiência. Então eu preciso me preparar para todas as vezes que eu estou do lado de cá do Rio Azul. E que eu vou ter que passar muitos vales. E nós não sabemos quantos vales estão diante de nós, pela frente. Eu vou perguntar quantos anos você tem, para você não falar não, mas só para você lembrar. Como você vai viver 100? Então quantos faltam? Eu estou dizendo pelo menos 100. Right? Quanto está faltando? Isso. Agora a pergunta mais importante é a seguinte. De todos esses que está faltando, quantos dias você pode garantir que vão ser só alegria? Só bênção? Não dá para garantir. Right? Sabia que eu e você, a gente não agarra nos dias bons? Ninguém agarra nos dias bons. O ser humano é uma máquina perfeita nos dias bons. Alegre, uma empolgação, uma alegria. Mete a mão no bolso. Faz tudo. Pede qualquer coisa no dia bom, que sai. Não tem dificuldade. Entendeu? Mas pega ele no dia ruim. Não vou lavar essa louça. Não vou. Eu não vou. Eu não vou trabalhar amanhã, eu não vou. Porque quando você está no dia mal, você agarra. A gente não precisa de muita aprendizado para viver os dias bons, para passar pelos dias bons. Mas eu quero a graça. Sabe por que eu estou pregando para mim?
Não sei se você está recebendo a mensagem. Eu creio que está, mas eu quero ter graça de Deus para não agarrar nessa vida. Eu quero sair do outro lado. Eu quero passar todos os vales que eu tenho que passar e não atolar em nenhum. Eu não quero ficar com o carro lá e atolado. Não consigo sair. Vem, pastora, já me ajudar. A hora na minha cabeça. Me tira daqui, porque atolou. Atolou aonde? Na montanha? Lá em cima? Não, lá embaixo. Naquele lamaçal. Eu não quero atolar lá embaixo. Eu quero aprender. Quando andares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás, come on, church, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Há uma palavra de vida de Deus quando eu estou naquele vale, mas eu preciso sintonizar onde é que está, porque está tão embaixo, está tão ruim que eu não estou ouvindo Deus. Parece que Deus nem existe naquele momento. Right? E a pergunta do Espírito Santo é: você consegue ouvir a vida quando está debaixo da morte? Você tem que treinar o ouvido para isso. Ouvir a morte, eu já sei que você está ouvindo, eu não estou querendo saber. Você não precisa falar o discurso para mim. A pergunta do Espírito Santo é: você consegue ouvir a minha voz quando você passa pelo vale? Come on, church. Essa é uma mensagem para crente realista, que sabe que tem que enfrentar dias difíceis. Ok? Diga para a morte ao seu redor: você não vai me ensinar, você não vai ditar as regras da minha vida. Eu recuso você como meu professor. Você não tem nada a me ensinar nessa atmosfera pesada. Eu vou te vencer em nome de Jesus. Agora eu vou falar um pouquinho de quando a vida é o nosso professor. Sabe o que os sons da vida ensinam? Quando os sons da vida chegam no seu ouvido, a vida nos ensina a recomeçar. Gente, é incrível. A vida sempre nos ensina a voltar e tentar de novo. O pastor foi lá e comprou um monte de terno. Não vou comprar de novo. Tinha dado esse terno, mas agora eu vou comprar de novo. O que ele está ouvindo? Que som que está no ouvido dele? É o som da vida. A vida sempre fala para você: não, ainda dá tempo. Não, ainda tem jeito. Não, Deus está. Sim, você vai conseguir. Esse é o som da vida. Esse é o professor que eu quero. Esse é o professor que eu quero no meu ouvido o tempo todo. Come on. Eu quero estar debaixo dos sons da vida. Eu quero a vida como meu professor. E ela diz assim: pode perdoar de novo que vale a pena. A vida me ensina a perdoar. Os sons da vida parecem muito com os sons da voz de Deus. É muito parecido. Os sons da vida me animam a levantar de manhã e fazer tudo de novo, mas de uma forma diferente. Sabe, mais animado. É como se eu já levantei tantos dias mal, naquela depressão, naquela coisa, só que um dia eu acordo com o som da vida nos meus ouvidos e está falando algo diferente. Vou levantar da mesma cama, vou pisar no mesmo chão, mas tem algo diferente no meu espírito dizendo que hoje vai ser diferente. Pequeno esforço que eu fizer hoje vai dar um monte de resultado. Come on, church. Eu queria poder acordar naturalmente debaixo desse som todos os dias. Às vezes a gente tem que fazer muita oração e repreender muita coisa para esse som chegar no ouvido. Gente, vamos fazer um exercício agora. Pelo menos uma mão em um ouvido. E você diz: eu rejeito os sons da morte. E eu ligo esse ouvido nos sons da vida, do trono de Deus. Um dos pontos da minha vida, do meu corpo, que eu gosto mais de cuidar, é o meu ouvido. Eu venho ungindo o meu ouvido, eu fazia mais do que eu faço hoje. De vez em quando eu lembro de novo, vou lá e faço de novo. Se eu não ungir nenhuma parte do meu corpo, eu unjo os meus ouvidos. Eu unjo eles de novo. Sabe por quê? O que eu estou entregando de Deus hoje, chegou por aqui. Se eu tiver algo para entregar amanhã, vai chegar pelo mesmo lugar. Se há um canal que eu tenho que proteger e guardar de entulho, é esse. E se há um canal mais cobiçado na minha alma, é esse aqui. Cuide do seu ouvido. Eu me lembro que nessa última viagem que eu fiz para a Flórida, que foi no mês de março,
Eu não conseguia explicar, mas eu me lembro daquele dia. Eu fui pregar naquela igreja e eu estava num hotel lá. E no dia que eu acordei de manhã naquele hotel, eu senti um ar diferente. Era o mesmo hotel, eu já tinha dormido lá na noite anterior. Mas naquela manhã, quando eu acordei, eu senti algo diferente na atmosfera. Eu senti uma vontade diferente de viver. Eu falei, eu conheço esse som. Esse é o som da vida. Tem algum anjo aqui, tem alguma coisa aqui. Eu estava na cama, eu não tinha levantado ainda. Quando eu abri os olhos, eu senti algo diferente na atmosfera. Quem sabe do que eu estou falando? Quem entende o que eu estou falando? Eu falei, Senhor, como bom se fosse assim todo dia, que eu acordasse automaticamente debaixo dessa voz. Porque a vida te ensina a recomeçar. Ela diz, pode fazer a prova de novo, que hoje você vai passar no teste. Vai ser melhor hoje. Hoje eu vou levantar e eu vou atingir meus objetivos. Sabe quando você levanta e sabe que aquilo vai acontecer? É a vida, é o som da vida que me ensina coisas como paciência. Gente, uma pessoa paciente está debaixo dos sons do céu. Enquanto que a pessoa sem paciência, ela está debaixo de outro som. O som da paz, o som da alegria está vindo direto do trono de Deus. Sabe o que a vida fala comigo quando ela está me ensinando? Ela me fala sobre esperança. A vida me traz um som de esperança ao ouvido, e me traz sons de gratidão, como a irmã estava falando aqui. É a vida que me ensina a me esforçar, me animar, me reorganizar e aproveitar a nova oportunidade de recomeçar. A vida fala assim, hoje eu vou organizar essa casa, hoje eu vou arrumar essa casa, toda. Vou arrumar esses closets, vou arrumar tudo isso aqui hoje. Esse é o som da vida. Vocês podem estar, pena que não é todo dia, vocês podem estar sorrindo, porque a mensagem parece funny, mas ela é séria demais. Porque não tem coisa pior para um ser humano do que estar sendo ensinado pela morte em qualquer dia da sua vida. Vai dormir não presta, vai comer não presta, vai andar não presta, nada presta, porque na morte nada presta. Debaixo desse som, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei se você já aprendeu a mandar esse som embora, eu não sei se você já aprendeu a confrontar ele, quando ele está bem claro no seu ouvido, e você dizer, vai embora, sai da minha atmosfera, porque é um som silencioso, mas ele está lá, e é bem específico. Então quando eu andar pelo vale da sombra, eu não posso ouvir essa voz. É a vida que me ensina. É fácil aprender da vida quando o sol está brilhando, quando não há nuvens no céu, tá? Não é difícil pensar em ser feliz, não é difícil acreditar na felicidade, acreditar que vai dar certo. Sabe aquele dia que você acorda engraçadinho, fazendo piada? Uau, que te deu? Alguém te pergunta assim? Que bicho te mordeu? Alguém fala assim? Que bicho te mordeu? Dessa vez foi a vida. Sou louvado seja. Como eu queria que esse bicho me mordesse todo dia. Porque tem dia que você está debaixo do som, alguém te fala, bom dia, e você... Não dá para responder, porque o som que está na alma é um som de morte. Irmãos, eu estou pregando uma mensagem prática. Eu não estou pregando uma teologia profunda. Eu não estou pregando um profundo texto da Bíblia. Eu estou pregando algo que nós precisamos aprender a praticar todo dia. Porque o primeiro ataque que nós temos do reino das trevas é a atmosfera que eles trazem sobre nós, com uma linguagem pesada, uma linguagem negativa e querendo nos ensinar. Ainda fala assim, assina aqui, ó. Aí você vai, quer saber? Quer saber? Não quero saber. Porque quando você fala assim, você já está indo. Deus mandou perguntar, você é adepto da vida ou você é adepto? Você é aluno de quem? Com qual dos dois você aprende mais? Qual dos dois você escolheu para te ensinar? É preciso renunciar e resistir
a atmosfera da morte para podermos ser ensinados por Deus. Alguém diz comigo assim: o vale da sombra é só uma sombra. O que acontece com a sombra? E o sol volta. O sol sempre volta a brilhar. Então, quando você está debaixo daquela sombra, você pode fechar os olhos e tentar adorar o Senhor e falar: você vai passar. Você vai, eu estou te falando, você vai passar. Eu vou esperar você passar. E você vai passar. Você não é a minha atmosfera. Eu não aprendo com você. Esse momento também vai passar e eu vou voltar para o meu mundo normal. E o meu mundo normal é um som de alegria. É um som de paz. É onde o meu Deus está. Agora, outra coisa que Deus me falou simples, e eu já vou terminar para orarmos, é que quando você está passando pelo vale da sombra da morte, a morte tem um pão para você comer. E não é um pão de vida, é um pão de morte. E quando você come daquilo, que você se alimenta daquilo, você produz um fruto daquilo. E aí o Senhor mandou falar assim: não abra a boca quando você estiver passando pelo vale e comendo aquele pão. Não vai sair coisa boa da sua boca. Não vai sair coisa boa da sua boca. Já viu uma pessoa falar? Quando ela está comendo aquele pão, que eles falam que foi o diabo que amassou, e vem da padaria dele. Foi ele mesmo. Ele faz aquele vale para o vale da sombra. Ele faz aquele pão para você comer quando está no vale da sombra. Aqui tem um pãozinho para você. Quando você ouve as pessoas falarem certas coisas, você pensa: comeu daquele pão. Está bebendo daquela água. E o fruto que está produzindo é horrível. Agora, Deus falou comigo: eu tenho um pão para você comer, e é o pão da vida, e é o meu filho. É o pão que te dá a vida. E sabe, quando o salmista falou assim: o meu coração transborda de palavras boas, não é? A minha língua é como a pena de um hábil escritor. Tinha comido do pão certo. Ninguém faz poesia depois de comer do pão da morte. Não faz. Mas esses salmos lindos de gratidão, alguém estava bebendo da fonte certa. E a fonte é a atmosfera. A fonte é a atmosfera que está sobre nós. Quantos de vocês sabem mudar a atmosfera? Quando a coisa está ruim, você sabe começar a orar, colocar o louvor, como a irmã falou, não é? Colocar o louvor e mudar a atmosfera e começar a proclamar algumas palavras e falar vida contra a morte que está na atmosfera e enxotar a morte da atmosfera e trazer a vida, puxar a vida para aquele lugar. Essa é uma habilidade que nós temos que aprender a fazer. Eu vou orar para que Deus te dê essa habilidade, para você puxar a vida quando você estiver passando pelo vale da sombra, para você não ficar atolado lá, muito menos aprender com ela. Então, terminando aqui a mensagem: daquele que eu me alimentar, desse eu vou falar. Então, não abra a boca quando você estiver daquele vale, comendo daquele pão horrível. Não produza o fruto da morte na boca, mas coma do fruto da vida, e o que vai sair é bom. Deixemos a vida nos ensinar o tempo todo, que não haja tempo algum em que a morte seja o nosso professor. Não estou aqui para ser guiado pela morte, estou aqui para ser guiado pela vida, as palavras de vida que vêm de Jesus. Eu quero ser um veículo da vida de Jesus. Eu quero ser um mensageiro da vida, eu não posso aprender com a morte. Agora, é interessante que o verso 5 do Salmo diz assim, que ele prepara uma mesa perante mim, aonde? Então, peraí. Deus me deu alguns recursos quando eu estou passando por esse vale. Pode procurar a mesa quando os inimigos estiverem diante de você, que tem um recurso lá. Ainda mais, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, falando de transbordar, de derramar de uma provisão de Deus lá. E esse salmo que nos fez passar pelo vale da sombra, no versículo 4, ele termina assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Alguém pode vir para o altar nessa noite dizendo assim: eu renuncio toda a atmosfera de morte que eu já passei. Venha para o altar essa noite dizendo: eu renuncio tudo que eu já aprendi da morte sem querer. Tudo que eu fui forçado a aprender. Eu estou vindo a esse altar porque eu sou um adepto da vida. Eu sou um aluno da vida. Eu aprendo de Jesus. Enquanto você vem, eu queria te falar mais uma coisa. Quando a gente está debaixo dessa atmosfera de morte, uma das coisas muito comuns que acontece conosco é comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sabe qual é? Aquela árvore que faz você racionalizar. É incrível como o espírito da lógica desce sobre você naquela hora. E você começa a fazer comparações. Olha alguns demônios que querem ensinar a gente debaixo da atmosfera da morte. A comparação. Esse espírito é um. Ele vem e começa a falar: olha lá, se fosse, olha só, com você é assim, mas com o outro é assim. Mas só com você que é assim. E ele começa a te ensinar. São demônios que ensinam você debaixo da atmosfera da morte. A menina chegou na igreja agora, Deus já fez com ela. Você pode jejuar mais, porque a coisa com você é difícil mesmo. E começa, e vem a comparação, e vem a racionalização, e você quer saber por quê. Alguém já se encontrou? Deus, por quê? Você comeu de onde? Quando está fazendo esse tipo de pergunta. Você se alimentou daquela atmosfera, você se alimentou daquilo. Alguém fala para Jesus assim, de mãos abertas. De mãos abertas, desintoxica o meu sistema. Vai fazendo isso, Espírito de Deus. Hoje a gente veio no altar para que toda morte que ficou lá, que ensinou, que fez perguntas, que fez racionalizações, seja arrancado do sistema. Jesus, muitas sombras já passaram, mas os questionamentos ficaram. Jesus, muita coisa precisa ser retirada desses momentos que nos ensinaram. Alguém diz: eu renuncio todo aprendizado do vale das sombras. Senhor, vai arrancando aí, vai arrancando tudo que é negativo, vai arrancando todo o cinismo, vai arrancando toda a incredulidade que veio do vale das sombras, que veio daqueles momentos ruins, que veio onde a morte tentou ensinar, em nome do Senhor Jesus. Quem está aqui é a vida, quem está aqui é o Senhor da vida, quem está aqui é o autor da vida. E alguém vai dizendo para ele: olha, eu não aprendi muito de ti lá no passado, mas eu estou aprendendo agora, eu renuncio todo o aprendizado que eu aprendi das coisas negativas, tudo que eu aprendi a me proteger, a me enrijecer, a me defender, a me auto-justificar, todo o aprendizado daquelas sombras eu renuncio e falo: Jesus, desintoxica a minha alma, desintoxica o meu sistema, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Queridos, hoje é um dia muito especial por ser dia 1º do mês de junho. E enquanto eu entregava o dia ontem, o mês que acabou, e recebia o novo, o Senhor me levou a fazer uma oração. A oração é a seguinte: sabe quando você entra numa perfumaria? Todo mundo vai saber o que eu estou falando. E você começa a testar perfumes, right? Aí chega uma hora que você não sente mais o cheiro de nada, right? Porque o olfato não aguenta mais tanto cheiro forte. Aí eles te dão o quê? Cafezinho para você. Você sabe que Deus falou isso para mim ontem? Ele falou assim: escuta, está terminando um mês velho aí, né? Isso aqui é o novo? Vamos fazer uma desintoxicação no seu sistema primeiro. Porque eu vou te dar coisas novas, mas como é que está o seu sistema? Como que está o seu nariz? Como que está o seu coração? Nós vamos pedir isso para o Senhor agora, mais uma vez. Passa o cafezinho, Senhor. Passa o cafezinho no nosso olfato espiritual. Passa o sangue de Jesus, na verdade. O que foi ministrado na Santa Ceia essa noite. Senhor, faz uma purificação em nosso sistema. Porque há coisas novas num mês novo, num dia novo que começa hoje. Fala para ele: eu quero desfrutar de coisas novas, mas eu quero poder desfrutar. Eu quero não ficar tentando, Senhor, achar o sabor, mas eu quero que o meu paladar esteja purificado, esteja curado, esteja sarado,
Alguém diz para ele mais uma vez: eu renuncio os pontos de morte na minha vida, em nome de Jesus. Hoje é uma noite para renunciar toda a morte que entrou em nossa alma. E olhe para mim, porque o Espírito de Deus está atuando aqui. Ele está operando aqui nesse lugar. Sabe o que ele me levou a orar essa semana? Eu orei dos 0 aos 5 anos de idade. Eu falei: tudo aquilo que atacou a minha alma para cancelar a vida de Deus, eu renuncio agora. Eu pedi o sangue de Jesus para voltar 55 anos atrás e cancelar toda a morte que eu recebi dos 0 aos 5 anos de idade. Alguém já fez isso? Se não fez, aprenda. Porque aí, um minuto depois, eu comecei a orar dos 5 aos 10 anos de idade. E a coisa começou a ficar ruim, porque a minha mente começou a... Porque aí você começa a lembrar de mais coisas. Dos 5 aos 10 anos de idade, quantas vezes a morte tentou na sua alma? E pontos de morte vieram. Você superou, mas o resto ficou. Aí, quando eu falei dos 10 aos 15, aí foi ficando pior. Por quê? Porque aí você lembra demais. Como é que foi dos 10 aos 15? Rapidinho aqui, diante do Espírito Santo. Como que foi, hein? Dos 10 aos 15, como foi? Ei, e dos 15 aos 20? Ai, Jesus, ai. Dos 15 aos 20. Sabe o que Deus falou comigo? Você precisa aplicar o meu sangue lá, retroativamente. O meu sangue tem o poder de voltar lá. Dos 15 aos 20, dos 20 aos 25. Ei, alguém lembra de alguma coisa aí? Que tentou matar a sua alma. Eu apliquei o sangue nesses pontos. Dos 25 aos 30. Levou um tempinho a oração. Mas de 5 em 5 eu fui lá, dos 30 aos 35, dos 35 aos 40, e eu fui. E sabe quem foi comigo? O anjo do Senhor foi comigo, e o Espírito Santo foi comigo. Alguém abre as mãos e diz: vai, faz a obra nessa alma aqui, cura essa alma aqui. Tu sabe o que ela já passou, quantas tentativas do inferno para trazer morte dentro de mim, quantas tentativas do inferno para pregar a morte dentro de mim. Come on, você tem que abrir a boca e dizer: eu renuncio todas as vezes que ele tentou matar a minha alma, matar o meu ânimo, matar a minha fé, matar a minha alegria, matar os meus... Come on, alguém se levanta contra a tentativa do mal para cancelar a vida que estava dentro de você, e a vida que Deus estava formando dos 0 aos 5 anos de idade na sua vida, dos 5 aos 10 anos de idade em sua vida, dos 10 aos 15, dos 15 aos 20, etc. Eu te ensino hoje a passar o sangue de Jesus, a voltar lá e dizer: eu renuncio toda a morte que entrou. Quem quer falar isso? Eu renuncio toda a morte que entrou, todo ponto de morte, todo foco de morte. Eu aplico o sangue de Jesus, eu aplico a vida. Eu quero ser ensinado pela vida. Eu proclamo a vida de Jesus sobre todos os pontos do meu passado. E alguém fala: Jesus, vai renovando o meu sistema, Ah, Jesus, eis-nos aqui no dia 1º de junho de 2025. Louvado seja. Minutinho, pausa. O Espírito Santo está trabalhando. Ele está trabalhando, olha para mim. Quem aqui sabe que Deus ainda vai te dar mais alguns anos de vida? Eu quero proclamar que vão ser muitos. Olha para mim. Quem aqui não quer que esses anos sejam estragados como outros já foram? Right? Você quer viver mais a vida de Deus, desfrutar mais a vida de Deus nos próximos anos da sua vida do que você já desfrutou em qualquer ano da sua vida no passado. Alright? Sabe o que acontece? Quanto mais velho a gente fica, mais vivo a gente deve ficar. Amém? Porque você ganhou novas ferramentas, porque você ganhou novas maneiras, e porque você achou novas maneiras de aplicar o sangue de Jesus. Eu quero declarar que a nossa velhice será uma velhice florescente. Aqui fala assim: os velhos serão viçosos e florescentes. Sabe por quê? Quanto mais velho ele ficou, mais ele aprendeu a colocar a vida nos lugares onde a morte tentou entrar. Ele aprendeu a vencer a morte, ele aprendeu a colocar a vida. Eu proclamo a vida de Deus nesse lugar essa noite. Como profeta de Deus, eu proclamo nesse púlpito que está saindo vida desse altar para cancelar toda a morte na sua alma. Se tentaram matar os teus sonhos, né? Destruindo o teu coração, né? Se jogaram você numa cova, né? E não foi isso que o inferno tentou fazer? Só que Jesus está dizendo hoje: eu estou aplicando a vida. Estou aplicando a vida. Tudo que tentaram fazer com você na infância, na adolescência, na idade jovem, na idade adulta, porque quem vai me ensinar é a vida e não a morte. Fala para ele: eu não tenho lição para aprender com a morte. Não tenho, não quero.
Mostra também, meu professor. Eu quero aprender com Deus. Fala assim: Senhor, eu me arrependo de toda a lição que eu deixei a morte me ensinar. Mais uma vez, Senhor, eu me arrependo de toda a lição amarga que eu deixei a morte me ensinar. Seja apagada da minha mente, arrancado do meu sistema. E agora, Senhor, vem uma unção de vida, vem uma lição de vida, vem um prazer de vida sobre a igreja, vem um espírito de vida, vem um anjo de vida, colocar os pensamentos de vida na nossa cabeça, que são pensamentos que vão nos curar. Alguém fala: eu alinho o meu ouvido com os sons do trono de Deus. Calma, você pode imaginar que sons são esses? Você pode imaginar os sons que vêm do trono de Deus? Vai, levanta-te, eu sou contigo, varão valoroso, minha serva, minha amada, não é? Eu te plantei, eu vou te edificar, eu vou te fortalecer, eu vou te curar, eu vou te renovar. As palavras de Deus são de vida. E o que ela está fazendo? Atacando a morte em nós, atacando a morte em nós. O trabalho de Deus o tempo todo é cancelar a morte em nós e trazer a vida dentro de nós, trazer a vida. Nós precisamos nos alinhar com Deus e dizer: pode trazer, eu não aceito morte aqui, só vida. Come on, vocês são as pessoas da vida. Como eu queria sentar cada um de vocês, pegar o seu histórico e, pela unção do Espírito de Deus, te ensinar a combater a morte na tua vida, porque ela vem em formas diferentes para cada um de nós aqui. E deixa eu te falar, eu estou aprendendo a combater ela na minha vida. Agora, eu não sei as tuas batalhas, só você sabe as tuas. Pergunta do Espírito Santo para você: como é que o diabo está tentando te matar? Como é? Quando ele vem contra você, ele vem como? O que ele fala? Ele quer te matar com que palavra? Qual é a palavra que ele fala? Qual é o som que ele traz? Você já reconheceu o som da morte que vem contra você todo dia? Você já mandou ele embora? Você já aprendeu a calar a boca dele? Você já mandou quebrar os dentes dos demônios que falam contra a sua vida? Come on, church. O Espírito de Deus está trabalhando aqui nesse silêncio, nessa tranquilidade. Não me deixou descer do altar até agora. Não deixou. Quer saber? Está falando para a gente juntar as mãos, para a gente dar a mão um pelo outro. Nós vamos orar um pelo outro, nós vamos passar uma corrente de vida um pelo outro. E a palavra que você vai dizer é a palavra que você vai dizer é: passa a vida de mim para o meu irmão, passa a vida de mim para ele, vai, passa a vida de mim para ele. Eu proclamo agora que toda morte que está aqui vai sendo extirpada, arrancada. Ligada a essas mãos, vem uma corrente de vida, vem uma corrente de vida do Espírito de Deus circulando em todas essas mãos que estão unidas aí. Anjo do Senhor, traz a corrente elétrica da vida de Deus, cancelando toda morte que andou por aí. Toda morte perdida que andou por aí no sentimento, no coração, no pensamento, ser arrancada por essa corrente elétrica de vida de Deus que está passando aí agora. Deus está cancelando mortes nas almas, nos corações, nos pensamentos, no subconsciente. Alguém apresenta o seu subconsciente a Deus e fala para ele: arranca de lá de onde eu enterrei, lá de onde eu não esqueci, lá de onde eu sei que não se lembra, arranca de lá, do profundo do subconsciente. Vai lá, Jesus, onde nenhum psicólogo pode ir, onde nenhum psicanalista pode ir, onde nenhum terapeuta pode ir, no meu subconsciente. Vai lá, arranca toda a morte que está lá, arranca tudo que assentou lá no fundo. Eu proclamo vida, 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 vida. Enquanto isso, você se arrepende de ter aceitado a morte. Enquanto isso, você se arrepende, você fala para ele: Senhor, é verdade, Senhor, é verdade, eu recebi aquele negócio, aceitei a rejeição, aceitei isso, aceitei a comparação, aceitei aquilo. Senhor, eu rejeito essas coisas. Eu rejeito essas coisas, eu rejeito a morte que falou comigo, eu rejeito aquele pregador negativo na minha cabeça, eu rejeito aquela voz com a qual eu concordei. Eu proclamo a voz de vida sobre a igreja essa noite. Vida, vida, vida. Eu proclamo e profetizo e declaro: quem vai te ensinar é a vida do Senhor, quem vai te ensinar é o anjo do Senhor, quem vai te ensinar é a palavra do Senhor. Você vai firmar o seu ouvido na voz do Senhor. Eu proclamo: nós seremos ensinados do Senhor. Ninguém aqui vai ser ensinado pela morte, pela desistência. Nós vamos ser ensinados pelo Senhor. Vamos fazer diferente agora, vamos fazer diferente. Uma irmã ora com a irmã, um irmão ora com o irmão, de frente para ele agora.
de frente para Ele. Nós vamos proclamar vida, vida um no outro. Olhando nos olhos, ou botando a mão no ombro, de alguma forma. Ministrando a vida, ministrando a vida, ministrando a vida. Cancela a morte na vida do outro, cancela a morte, vai. Fala uma palavra de vida, cancela. Esse é o momento em que a vida de Deus está caminhando pelo nosso meio. Vida de Jesus. Vida de Jesus. Deus da vida, Deus da vida, Deus da vida. Deus da vida, obrigado, Deus da vida. Deus da vida, recebemos a tua vida, recebemos a tua vida, recebemos a tua vida. Recebemos a tua vida, recebemos a tua vida, recebemos. Recebemos a tua vida, recebemos a tua vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Existe um rio, Senhor. Olha a cura nesse lugar, que flui do teu grande amor, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Alguém diz: eu recebo a vida de Deus nesse lugar. Ô lugarzinho bom é a igreja. Meu Deus do céu. O lugarzinho bom é o altar de Jesus. Só sai coisa boa desse altar. Come on. Só tem uma coisa que Deus quer:
Se arrependa de deixar a morte te ensinar. Se arrependa de deixar a morte te ensinar. Não tenha a morte como seu professor. Renuncie a ela. Você sabe quando ela bate na sua perna com um caderninho preto, com a canetinha preta, tudo preto. Manda ela embora. Fala, não tem aula hoje. Fala para ela assim, não tem aula hoje. Vem aquela nuvem, fica tudo escuro, fica tudo pesado, notícia ruim começa a chegar. Eu falo, não tem aula hoje, estou de férias. Não, a minha escola é outra. Quem está entendendo a palavra de Deus que eu estou falando aqui? Tá? Porque para uns, talvez, essa mensagem não é tão importante, mas para outros que estão aqui, essa mensagem é o que Deus preparou para você no dia 1º de junho. E Ele falou, nos próximos 7 meses do ano, não deixa a morte te ensinar. Chega de cursos com a morte. Come on, church. Eu não quero parar de falar o que eu estou falando aqui, porque o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim nesse lugar, dizendo só uma coisa: se o meu povo parasse de aprender com a morte e aprendesse comigo. Tem gente aqui que estuda com a morte desde a infância. Estou te falando. Deus está falando para mim. Estuda com a morte. Senta lá. Aquela cartilha horrível. Deus está dizendo assim, acabou as aulas. Deus está dizendo, acabou as aulas. Com a inferioridade, você é inferior, é mesmo, com a inferior eu sou. Acabou as aulas, acabou. Quem quer ter uma aula de vida? Presta atenção no que o Espírito de Deus está na minha boca, nesse lugar, nessa noite. Presta atenção no que o Espírito de Deus está dizendo. Quem quer uma aula de vida? Bonitão de Jesus. Lindona do Senhor. Tem gente que acha estranho demais falar isso. Não está acostumado com essa lição. Não está. Estou falando sério aqui, diante do Senhor. Você tem que falar, bonitona. Menina, você é demais, hein? Você tem que falar para você. Você tem que falar para você. Right? Aula de vida. É incrível como a gente pode ensinar a vida para a gente, ensinar a morte para a gente. Por favor, ensine a vida para você. Amém? Quem é que sabe que Deus falou especificamente com você essa noite? Amém. E eu não estou querendo terminar o culto. Mas eu vou terminar agora. Pode abrir as mãos. Pai, eu quero declarar que a tua graça, a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permanece conosco. Alguém diz assim, eu recebi tanta vida hoje. Louvado seja. Yeah. Acho que eu vou ficar aqui. Sério, gente, eu estou debaixo da vida de Deus hoje à noite. Eu sinto vontade de brincar. Estou com vontade de brincar aqui no púlpito. Me divertir, dançar. Oh, Jesus amado. Eu quero perguntar, você faz isso quando está debaixo do som da morte? Não faz. Oh, glória. Eu vou parar por aqui, senão eu vou longe demais. Right? Dá um abraço em alguém e vamos terminar o culto, senão a gente não sai.